Olá e bem-vindos a todos. Desde os terríveis momentos de constrangimento com Donald Trump, até a incrível e violenta luta em um aparelho de TV alemão e o ocorrido na ópera, aqui estão os 10 momentos mais loucos de Angela Merkel, a mulher mais poderosa do mundo. Vamos começar. Se tivéssemos que somar Angela Merkel a uma qualidade, é a sua incrível impassibilidade, mesmo nas situações mais irritantes ou mais quentes. Mas o que é interessante notar é que esta calma lendária não é nova. Nesta filmagem do passado, podemos ver que a mulher mais poderosa do mundo tem um temperamento calmo e considerado, mesmo quando confrontada com uma fúria. O vídeo, gravado em um aparelho de TV alemão, mostra um debate que começa calmo e depois se torna bem furioso, entre a Karen Struck e a ministra federal da Mulher e da Juventude, Angela Merkel. Quando a política estava prestes a falar, ela foi interrompida várias vezes por seu interlocutor. Ela se tornou cada vez mais veemente à medida que o anfitrião do programa tentava silenciá-la. Então, de repente, quando ninguém no set esperava, Karen Struck se levanta e, num excesso de fúria insana, levanta sua saia e tira seu microfone, que ela tira em direção ao público. Então, como se isso não fosse suficiente, ela joga um copo de vinho na direção do público. O público é borrifado com vinho e o copo quebrado fere a mão de um jovem, fazendo com que ele sangre bastante. A fúria dos espectadores finalmente deixou o televisor, para o alívio de todos, inclusive Angela Merkel, que, embora tenha sido aquecida durante a sua histeria de ativista, não mexeu uma sobrancelha, nem deu a impressão de que estava assustada. Pelo contrário, foi com muita calma que ela continuou seu show, como se nada tivesse acontecido. Campanhas eleitorais sempre foram uma oportunidade para candidatos de todos os lados se envolverem em uma guerra real, onde quase todos os golpes são permitidos, e nossa querida Angela Merkel, como membro do governo, dificilmente terá escapado desses golpes baixos de seus oponentes e contraditores na cena política. Dê uma olhada neste clipe e veja. Isso mostra como alguns candidatos podem ser mesquinhos. Vera Langsfeld, membro dos Democratas Cristãos Conservadores, achou que tinha uma ideia brilhante, mostrando o seio da chanceler alemã em um cartaz eleitoral. O cartaz mostra Angela Merkel com um decote mergulhante, em uma foto tirada durante uma festa em uma casa de ópera em Oslo, Noruega. Mas o mais chocante foi a legenda, colocada acima dos peitos dela, que dizia: "Temos mais a oferecer". Esta mensagem desrespeitosa chocou grande parte do público alemão e a candidata por trás desta infâmia foi castigada por membros de seu próprio partido. Depois do sórdido caso do decote da ópera de Oslo, aqui está a patética história do biquíni de Angela Merkel. Nesta sequência, veremos que, apesar de ser considerada literalmente a chefe da Europa, a chanceler alemã é antes de tudo uma mulher que gosta tanto quanto você e eu de se divertir com sua família. Mas, como você pode ver, os paparazzis não dão descanso à valente senhora, até seguindo em uma praia para roubar aqueles poucos momentos de intimidade com seu marido. Ela estava passando suas férias com seu amado na ilha italiana de Ischia, provavelmente tentando descansar de todo o estresse, e podemos vê-la nadando calmamente nas famosas águas ao largo da costa de Nápoles, em um traje de banho muito sóbrio, usando chinelos de dedo muito básicos em seus pés. É verdade que este visual de verão é uma grande mudança em relação aos trajes austeros e de cores sólidas que ela usa, mas como você pode ver, Angela ainda é simplicidade acima de tudo. Já falamos antes sobre os duelos entre Merkel e o ex-presidente americano Donald Trump, então aqui está uma das cenas mais embaraçosas de todos os tempos. Foi em 2017, durante uma visita oficial da chanceler aos Estados Unidos, onde ela foi convidada pelo presidente para a Casa Branca. Os dois chefes de Estado haviam falado longamente sobre várias questões europeias, especialmente sobre a política de migração da Alemanha, mas é preciso dizer que o resultado dessas conversas não foi do agrado do incorrigível Trump, que literalmente amuou como uma criança durante a sessão fotográfica. Irritado, o presidente nem olhou para o lado da Merkel e se contentou em responder rapidamente as perguntas, mas é claro que os jornalistas já haviam sentido a atmosfera elétrica entre os dois, que passou despercebida para os outros, mas a tensão era literalmente palpável quando chegou a hora de encerrar a reunião com um tradicional aperto de mão. Isso é, sem contar o Donald Trump, que se recusou a apertar a mão para cumprimentar seu convidado devido à sua mágoa. Isso mergulhou ele em extrema vergonha,
Alemanha, especialmente porque ele estava diante de dezenas de jornalistas que disparavam flechas. Mas como sempre, a grande dama da Alemanha não mostrou nenhuma fraqueza em seu rosto impassível, exceto talvez um certo divertimento embaraçoso no final, como o de um adulto que sorri para a estupidez de uma criança levada em falta. É realmente muito raro que Angela Merkel possa deixar sua lendária austeridade para contar piadas. Não é realmente o temperamento dos alemães, que estão mais acostumados a trabalhar repetidamente e que nunca tem tempo para rir. Vamos lá, só por uma anedota. Você já viu ou já ouviu falar de um comediante alemão em sua vida? Não se preocupe, porque o povo alemão não é insensível ao riso, como você verá nesta filmagem hilariante de Angela Merkel. As filmagens são retiradas de uma reunião política na qual a chanceler alemã deveria falar, e você verá que a senhora idosa não vai manter a língua no bolso. Enquanto falava para o público, ela se deixou influenciar por seu brio e proferiu um palavrão. É verdade que não foi um palavrão, mas mesmo assim, ouvir o termo tempestade de merda da boca de Angela Merkel tem seu efeito. O público inicialmente atônito aplaudiu a chanceler federal, que conseguiu aliviar o ambiente sombrio desta conferência política monótona. Se há algo que Angela odeia, é ser confundida por outra pessoa, especialmente a Brigitte Macron. Esta hilariante sequência foi filmada durante a comemoração do centenário do armistício em Retondes. Podemos ver os chefes de estado francês e alemão aproximando-se para cumprimentar uma mulher de 101 anos que tinha participado das celebrações. A centenária ficou muito emocionada quando apertou a mão do presidente Emmanuel Macron, tanto que confundiu Angela Merkel com Brigitte Macron. A chanceler alemã tentou fazê-la entender quem ela realmente era com o seu francês rudimentar, mas é preciso dizer que a senhora ainda estava tão sobrecarregada por encontrar Macron que ela não prestou atenção. A adorável centenária tinha olhos apenas para ele, e nem suspeitou que havia alemães para celebrar o armistício com os franceses. Mas como você pode ver, Angela Merkel ainda conseguiu manter um sorriso no rosto, mesmo que aquele com o qual ela se confundiu não seja o que você chamaria de Miss Universo. Ela pode até ficar feliz por não ser confundida com Otto von Bismarck, o que teria criado um verdadeiro incidente diplomático. Se diz que os olhos são os espelhos da alma, mas para Angela, eles representam muito mais, como você verá nesta sequência. É uma coleção de olhares assassinos que são prerrogativa do chanceler federal, que tem olhos penetrantes e muito inquietantes. Dê uma boa olhada neste olhar, que é o único em seu gênero e que consegue traduzir sem dificuldade seus pensamentos mais sombrios. A mulher, que é corretamente chamada a mulher mais poderosa do mundo, tem verdadeiros olhos de calibre 12, com os quais ela não hesita em atirar nos maiores homens do mundo. Quer seu nome seja Vladimir Putin, Donald Trump ou até mesmo Recep Tayyip Erdogan, ela tem direito ao mesmo olhar inquisitivo e literalmente arrepiante. Não há necessidade de tentar lutar contra seus olhos vorazes, que têm o dom de transformar homens fortes em presas frágeis e assustadas. Claro que a senhora Merkel só reserva este olhar assassino para aqueles que o merecem, que têm o dom de colocá-los rapidamente em seu lugar. O protocolo presidencial pode às vezes se transformar em momentos de intenso constrangimento, como nesta divertida sequência da Alemanha. Foi durante uma visita oficial a Berlim do presidente francês François Hollande, durante o qual ele teve o direito ao tradicional lançamento do tapete vermelho. Mas no momento de rever a banda militar, o presidente perdeu um passo e se viu no lugar que deveria ser ocupado por sua sócia, Angela Merkel. Com muita vergonha, ele não sabia o que fazer ou por onde caminhar, mas a chanceler alemã rapidamente o redirecionou para seu lugar, mais ou menos por enquanto. A senhora Merkel literalmente empurrou o presidente francês para fora do seu caminho, o que, como você pode ver pela cor carmesim do seu rosto, foi embaraçoso para ele. Mas também deve ser dito que o cavalheiro ficou surpreso com a força do braço do chanceler federal, o que finalmente confirma que as mulheres alemãs são fisicamente bem fortes. Quando você vê a senhorita Merkel como uma mulher invencível e poderosa, você rapidamente esquece que ela é apenas um ser humano que tem seus limites. Mas como a chanceler federal é uma workaholic, ou seja, viciada em trabalho, até ela muitas vezes ignora este fato, o que às vezes tem consequências. A política cronicamente sobrecarregada nem sequer tirou férias para descansar e recarregar suas baterias. Mas se sua mente é forte o suficiente para suportar este estilo de vida infernal, seu corpo tem alguns limites, e ela foi lembrada disso de uma forma bem estranha. Enquanto Angela Merkel assistia a uma cerimônia oficial com o novo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ela começou a tremer na hora. Seu corpo inteiro começou a tremer e tremer como se ela estivesse sofrendo uma crise epilética ou uma doença de Parkinson. Mas não se preocupe, esta crise temporária foi apenas um efeito de sua intensa fadiga e falta de água. Após algumas bebidas e uma boa noite de sono, ela recuperou um pouco da sua cor.
A relação entre Donald Trump e Angela Merkel nunca foi fácil, devido às diferenças de opinião que sempre existiram entre os dois chefes de Estado. Todos nós nos lembramos da tédio pueril do presidente dos Estados Unidos, que nem sequer quis saudar a chanceler federal durante uma visita oficial que ele fez à Casa Branca. Mas devemos dizer que essa animosidade é história antiga, porque Donald Trump parece ter enterrado o machado de guerra. Dê uma olhada nesta sequência literalmente burlesca, a qual só Trump tem o segredo. De fato, quando ele encontrou Angela Merkel na reunião do G7, ele rapidamente foi cumprimentá-la. Mas se da última vez ele nem quis apertar a mão dela, desta vez é um beijo de baba daqueles grandes lábios cheios que ele vai oferecer à velhinha. E isso é tudo por hoje. Qual desses 10 momentos incomuns e loucos de Angela Merkel o impressionou mais? Conte pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.